Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Cinesemia, eu sou Roberto Carlos de Oliveira e hoje vamos falar sobre sedução. Começar falando sobre um filme chamado Corpos Ardentes, de 1981. Esse filme é considerado neo-noir, um filme policial que retoma a característica e a tradição dos filmes policiais dos anos 40. Por quê? Vamos ver por quê. Ned Racine, interpretado pelo William Hurt, se encontra com uma mulher misteriosa, muito linda e charmosa, chamada Mary, interpretada pela Kathleen Turner. Ele é um advogado que está procurando clientes para a sua caderneta, para a sua pasta, e ela é uma mulher que aparece meio que do nada. Depois ele descobre que ela é casada com um homem muito rico. Então, o cenário desse filme é um cenário assim, de muito calor, a temperatura muito quente, as pessoas o tempo todo reclamando do calor, corpos suados, tudo para combinar, digamos, com o título do filme, né? Porque o calor afeta os corpos no calor inspiram o desejo e o desejo inspira a satisfação. Então tudo levando aí a uma questão sexual. Então o Ned, ele entende que essa mulher se aproxima dele apenas por um interesse sexual. Depois ela conta a história dela para ele, ela conta que ela é casada e que ela quer se livrar do marido dela, porque ele é muito ruim, muito mal para ela. Ele compra essa história e, se sentindo um herói, pensa que vai salvá-la do perigo. Ok. Porém, ela é uma femme fatale. O que é a femme fatale? É uma mulher que seduz, que usa e que arruína o homem que ela atrai para si. Nesse caso, o Ned. Então, o que ela queria, o que a Ned queria? Apenas usá-lo para se livrar do marido e ficar com toda a fortuna dele. Ela até chega a dizer isso para o Ned, que eles iriam dividir a fortuna, iriam ficar juntos, mas, é claro, isso não se cumpriu. Então, é um jogo de sedução e ambição, ou seja, a Mattie queria toda a fortuna do marido, ela era ambiciosa, mas ela queria, para isso, usar de bode expiatório o Ned para cumprir o seu plano. Então, esse jogo de ambição e sedução é muito bem realizado e esse filme mostra, ou pelo menos nesse filme, as mulheres não são o sexo frágil, assim como todos os filmes policiais que têm uma femme fatale. Nesses filmes, o homem é o sexo frágil. Por quê? Porque sempre é instigado pela beleza, pelo desejo sexual, é atraído para uma armadilha e acaba cumprindo ali um papel, digamos, sempre previsível, né? Então, é um jogo de aparências, onde a beleza é o atrativo para algo que é destrutivo ao final, sempre. Então, nesse jogo de aparências, a paixão permeia a relação, a paixão está sempre em jogo. Os momentos em que eles estão juntos são momentos muito quentes, tórridos, de paixão, de corpos nus, suados, de confissões amorosas, mas tudo isso é um encaminhamento para um plano perverso, um plano muito bem arquitetado. Então, como o Ned está apaixonado, ele não consegue pensar com clareza. E por não pensar com clareza, acaba realizando um ato criminoso. Ou seja, é um desejo que torna um homem comum num criminoso. E isso arruína a sua vida, cumprindo então o esquema, a armadilha da femme fatale. Lembrando que a femme fatale é a fêmea fatal, né? Aquela que leva o homem para um destino triste, geralmente envolvendo prisão ou morte. A outra produção, já mais para o lado da comédia, menos do suspense, é Como Arrasar um Coração, de 2010, uma produção francesa que traz o ator Romain Duris, interpretando o Alex. Ele é literalmente um arrasador profissional de corações. Como assim? Bem, ele trabalha para uma empresa que tem a função de desfazer relacionamentos, estragar relacionamentos, principalmente quando alguém ligado à noiva ou à moça apresenta uma queixa dizendo que ela não é feliz, mas não sabe disso,
que ela ou é enganada pelo noivo ou namorado, ou ela está numa relação abusiva, alguma coisa nessa linha. Então, ele é um especialista em mentir e manipular. O Alex também, ele tem a missão de sempre seduzir sem se deixar envolver. Ora, ele é tão bom naquilo que ele faz que isso para ele tira de letra. Acontece que um dia ele encontra uma cliente chamada Juliette, interpretada pela Vanessa Paradis. A família dela quer que ela se separe do noivo, porém ali tem uma questão ética complicada. Por quê? Porque a Juliette com o seu noivo formavam um par perfeito. Ou seja, ela era feliz na união. Era apenas, digamos, uma implicância da família dela. Então o Alex se sente então contrariado no seu código, porque ele não se sentia mal, porque a ideia era sempre separar pessoas que flagrantemente eram infelizes ou que elas não se davam conta de que estavam numa relação sofrível. Então, nesse caso, quando ele reconhece que é uma relação perfeita, ele pensa, não tem por que eu fazer isso. Ou, fazendo isso, eu vou estar quebrando o meu código de ética. Ora, então, ele acaba se aproximando dela, porque o dinheiro é muito alto, a empresa dele precisa desse dinheiro, só que aí aquele plano de seduzir sem se envolver, dessa vez não funciona. Ou seja, a sedução ela é uma arma. Caindo em mãos erradas, aí o estrago pode ser grande. Bom, ele então se envolve com ela e acaba, digamos, o seu trem saindo dos trilhos, né? Ora, o que esse filme nos ensina? Nos ensina que as pessoas elas têm direito a errar. Que mesmo que elas estejam numa relação que não é o melhor para elas, elas têm que perceber por conta própria. Por mais que a gente avise, a gente fale, pode acontecer que essas pessoas não nos ouçam e ainda achem que nós estamos contra elas. Então as pessoas têm o direito de errar. Elas podem ser idiotas, por mais que isso nos incomode, mas elas têm o direito de serem idiotas. Então o Alex entende que ele não pode, com um erro, consertar outro erro. Então, se envolver com uma pessoa para, digamos, colocar a vida da pessoa novamente nos trilhos. Então ele meio que se desencanta daquilo que ele fazia, porque pela primeira vez ele percebe que ele não tem o direito de interferir dessa forma, nesse nível, na vida das pessoas. As pessoas têm que tomar as suas decisões, escolher e arcar com a responsabilidade das escolhas. É isso que faz as pessoas livres e, consequentemente, felizes ou não. Então, esses dois filmes trazem essa lição sobre sedução. E é isso aí. Nos vemos na próxima.